Fala galera! Vamos então, na aula de hoje, vermos uma nova área no curso gratuito de Física. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos começar a dinâmica, que é a área da física que estuda a causa dos movimentos. Nota bem, nós estávamos estudando até agora a cinemática, que é a área da física que simplesmente estuda os movimentos, sem se preocupar com as suas causas. E agora nós entramos no estudo das causas do movimento da dinâmica. E galera, a base da dinâmica serão essas três leis que nós vamos ver na aula de hoje. As três leis do famoso Isaac Newton. É a partir dessas três leis que nós vamos poder estudar as forças, as suas relações e vamos entender o que causa, afinal, o movimento das coisas. Antes da gente começar com a aula, aqueles pedidos de sempre, dá o teu joinha aí para fortalecer o SOR, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e clica no sininho para receber notificações a cada vez que a gente postar um vídeo novo. Pois bem, pessoal, Isaac Newton foi um cidadão que viveu entre os séculos 17 e 18. Ele estudou, na verdade, várias coisas. Ele é da época do Renascimento científico, aonde a ciência aflorou depois da Idade Média, né? Ele estudou várias coisas. Aqui, na verdade, a gente mostra um pedacinho da obra dele, que faz parte da mecânica, né? Mas ele contribuiu para a ótica. Quando a gente for ver o fenômeno da dispersão da luz branca, foi ele que estudou isso, né? Ele estudou muito também a natureza da luz, né? Se a luz era onda ou partícula, ele está envolvido nesse estudo. Ele desenvolveu o cálculo, que se estuda em ensino superior. Ele era um cara muito religioso, então ele também estudou muito a Bíblia. Então, é um cara que contribuiu muito para o conhecimento da humanidade. Aqui a gente vê só um pedacinho do estudo dele. A gente vai voltar a ver o nome dele também lá em Gravitação Universal, na lei da gravitação universal, tá? Mas enfim, essas leis de Newton que na verdade são, pessoal, a base da física clássica. Então, o Newton é importantíssimo, um dos nomes mais importantes da física, se não talvez o mais importante, mas digamos que da física clássica, sim, ele é provavelmente o nome mais importante que a gente tem aqui. Bom, pessoal, o que vão ser as três leis de Newton, tá? Duas leis, elas vão ser aqui, a gente estuda elas de uma forma muito mais conceitual, tá? E a outra que vai ser a parte que vai ter uma parte mais matemática de conta, propriamente dito, tá? A primeira lei de Newton, pessoal, ela é chamada de lei da inércia, né? A palavra-chave para a gente entender essa primeira lei é inércia. E bom, o que vai ser a palavra inércia? Olha só que nome bonito, né? Inércia. Será que alguma pessoa tem esse nome inércia? Já pensou? Botar o nome do teu filho de inércia? E sabe, um dia eu tenho um cachorro, eu coloco o nome dele de inércia. Mas enfim, inércia, pessoal. Se tu procurar no dicionário, por exemplo, essa palavra inércia, talvez tu encontre, assim como sinônimos para essa palavra, assim, ó, preguiça, torpor, tendência a não mudar o seu estado, né? E pode ser, inclusive tu pode usar na tua redação essa palavra inércia, né? É válido isso. Agora, aqui na física, o que vai estar relacionado à inércia? A inércia tu pode relacionar com a massa do corpo, tá? É a tua massa. Quanto mais massa tem um corpo, mais inércia ele tem. Massa essa que no sistema internacional é medida em quilogramas, ok? Mas bom, o que vai me falar a primeira lei de Newton, que ela justamente fala da inércia? Ela fala assim, ó, que todo corpo, né, todo corpo que tenha massa, ele vai ter, devido a essa massa, ou seja, por inércia, uma tendência a permanecer no seu estado ou de repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Todo corpo terá uma tendência a ficar parado, ou se ele está em movimento, ele tende a permanecer neste movimento, tá? Aí talvez eu te pergunte, Soro, o que tem a ver repouso com MRU? Bom, se tu notar, se eu estou parado,
ou se eu estou em MRU, ou seja, com velocidade constante, esses dois estados de movimento possuem algo em comum. O que estar parado ou estar em MRU tem em comum? São dois estados aonde eu não tenho aceleração. Ou seja, em que eu não tenho mudança de velocidade, eu não tenho mudança de movimento, certo? Então, logo, se eu estou parado ou se eu estou me mexendo com velocidade constante, eu tenderei, por inércia, a permanecer assim. Agora, essa lei também me diz como que eu posso alterar esse estado de movimento. Tipo assim, ó, se eu estou parado, como é que eu pego alguma coisa que está parada e eu coloco ela em movimento? Ou se tem alguma coisa se movendo com velocidade constante, como é que eu aumento a velocidade dele? Ou como é que eu diminuo a velocidade dele? Como? Mediante a aplicação de uma força resultante. Newton nos diz que quando nós temos uma força resultante sobre um corpo, nós vamos alterar o seu movimento. Muda o movimento. Então aqui nós chegamos no estágio bem importante, então aqui, que ele vai nos dizer então, afinal, o que muda, o que causa o movimento nas coisas? E o Newton vai dizer, o que causa movimento é força. Mais importante ainda, força resultante, tá? Toma cuidado, para que um corpo mude o seu movimento, então, eu tenho que ter força resultante, não é só força aplicada. Correto, pessoal? Então, por exemplo, se eu tiver em algum corpo, tá? Vamos botar aqui, ó, uma caixinha. É muito comum nos problemas de dinâmica aparecer os corpos como sendo caixinhas, bloquinhos, tá? E se eu tenho alguém puxando para um lado com 5 e alguém puxando com o outro lado com 5, nota, eu não tenho força resultante aqui. Força resultante é 0, tá? Então esse cara não vai ter uma mudança no seu movimento, ok? Para que eu tenha mudança no movimento, tem que sobrar força. Então eu teria que ter, por exemplo, alguém puxando essa caixinha com 7 para um lado, ou outra pessoa puxando com 3, né? 7 para um lado, 3 para o outro, sobra a força que é igual a 4 para o outro lado. Aí eu tenho força resultante, ok? E esse cara vai mudar o seu movimento, certo? Então, tu nota, então, na verdade, que nós estamos vendo aqui que quando eu tenho força resultante e eu mudo o movimento do meu corpo, o que é mudar o movimento, mudar a velocidade? É a aceleração. Então, força resultante causa aceleração. Maravilha, beleza. Esse é o enunciado, então, da primeira lei de Newton, muito mais conhecida como lei da inércia. E aí, pessoal, um exemplo bem comum envolvendo a primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia, é o exemplo no ônibus, certo? Imagina o seguinte, que tu tá num ônibus, vamos colocar aqui um ônibus, o ônibus inicialmente parado, ok? Então, ônibus parado, sem velocidade, tem uma pessoa aqui em pé no ônibus. Perfeito. Aí daqui a pouco, o motorista do ônibus resolve acelerar o ônibus com tudo inesperadamente. Bom, se tu é essa pessoa que está em pé no ônibus e inesperadamente o motorista resolve acelerar, eu te pergunto, o que acontece contigo? O que vai acontecer contigo então? O motorista resolve acelerar. Pá, acelerou para cá. Aceleração aponta para cá. Ele pisou no acelerador com tudo. Tu terá a sensação que tu está sendo jogado para trás. Dessa maneira aqui, certo? Do referencial, digamos, de alguém olhando de fora, do referencial do solo, como é que a gente explica isso? Essa sensação que nós temos que estamos sendo jogados para trás. Inércia. Nós temos
por inércia, uma tendência a permanecermos em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, logo, se eu estou aqui em repouso e o ônibus vai para frente, a minha tendência é permanecer em repouso, na mesma posição que eu estou. Então, por isso que quando o ônibus vai para frente, eu tenho a sensação de ser jogado para trás, porque a minha tendência é permanecer parado em repouso. Claro, aí depois o ônibus vai aplicar uma força em mim e aí eu irei para frente. Maravilha? É por isso, então, que, por exemplo, já notou que em carros bem antigos, assim, talvez um Fusca da década de 70, ali, 80, tu não tem um encosto para a cabeça das pessoas? É, esse encosto para a cabeça veio depois, ali, década de 80, 90. Porque naquela época acontecia, várias vezes já aconteceu isso, de o carro acelerar muito bruscamente e aí a cabeça da pessoa, por inércia, permanecer na mesma posição, só que o corpo ser jogado para frente e a pessoa morria com isso. Já aconteceu acidentes assim. Então, por isso que eles acabaram colocando aquele encosto para a cabeça para tentar evitar esse tipo de acidente. Ou também, qual é a função do cinto de segurança? Mesmo esquema. Aí quando o carro freia, imagina, o carro está em movimento a uma velocidade muito alta. Aí o carro freia. Beleza, o carro freou. Só que teu corpo, por inércia, tende a permanecer se movimentando para frente, né? Então, se não tivesse cinto de segurança, o que que aconteceria? O carro frearia, teu corpo ia ser, por inércia, né, continuar em movimento e ser arremessado para frente. Então, o cinto de segurança tem essa função, né, que evite o teu corpo de ser jogado para frente por inércia. Maravilha? Essa é a nossa primeira lei de Newton. Fica aí com o senhor e agora nós vamos ver a segunda lei de Newton. Vem comigo, vem comigo.